Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Vocês estão todos bem? Amém? Amém. Estão com o boletim na mão? Amém. Glória. Glória a Deus. Amados, há mais ou menos, eu creio que há mais ou menos uns 2 meses atrás, creio eu, Deus trouxe uma palavra ao nosso coração, falando sobre o clamor que rompe limites. Muitas vezes, limites que nós não conseguimos alcançar, não é verdade? Hoje Deus tem uma palavra similar para trazer a nós, só que mais profunda, porque Deus tem trazido uma palavra ao nosso coração nesse ano, no sentido de nós rompermos limites, nós vivermos uma vida sem limites em Cristo Jesus. E o que acontece é que muitas vezes o limite está em nós. O limite não está simplesmente naquilo que eu humanamente não alcanço, mas às vezes o limite está dentro de mim. O limite está dentro do meu coração. Às vezes o que acontece é que a gente vê que uma pessoa, para que vocês comecem a entender, uma pessoa aleijada, uma pessoa que está de cadeira de rodas, o que acontece é que ela não tem possibilidade alguma de ser, de repente, honrada de qualquer maneira, ou de repente de voltar a andar, não é verdade? De ser colocada de repente num posto por causa da sua deficiência, não é verdade? Só que a gente vai ver hoje que existe um clamor que Deus espera que saia de mim e de vocês, para que esse clamor a Deus venha romper os nossos limites. Amém, queridos? Amém. E o versículo base, ele se encontra em Jeremias 33, versículo 3. O versículo diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Queria escutar a igreja declarando esse versículo. Vamos lá? 1, 2, 3 e... Clama a mim e responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabemos. Amém, queridos? Olha só, amados, o que acontece é que existem bênçãos espirituais esperando por nós. Vocês creem nisso? Amém, amados? Deus deseja, querido, nos revelar estes segredos eternos. Porém, o que acontece é que necessitamos clamar a Ele. Deus quer trazer a revelação à tua vida. Deus quer que todas as promessas dele se cumpram na sua vida e na minha. Amém, querido? Amém. Só que para isso Deus espera que a gente clame. Para isso Deus espera que a gente abra a nossa boca com fervor, aquele choro que sai de dentro do nosso coração, e a gente fala assim: Senhor, aconteça o que aconteceu, eu não abro mão disso se cumprir na minha vida. Amém, querido? O problema, queridos, é que muitas igrejas, muitos irmãos em Cristo, o que tem acontecido é que eles têm se acomodado e têm feito assim: não vai ver, isso foi a vontade de Deus. Mas presta atenção, se a palavra já diz, se Deus já falou ao teu respeito, tem que se cumprir, querido. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus, amados. Então, amados, presta atenção. Muitas vezes nos sentimos limitados, presos em situações. Houve um período, querido, de seca durante 7 anos no Egito. Presta atenção. Nesse período que aconteceu isso, Deus levanta José. Deus dá um sonho a Faraó, onde ninguém na terra de Faraó conseguia trazer a revelação do sonho. Deus manda chamar, Deus move tudo para que José seja chamado. José traz a revelação do sonho. Faraó coloca José como governador do Egito. Amém, queridos? Coloca ele no lugar de honra. E
nesse período que aconteceria seriam 7 anos de fartura e logo depois 7 anos de escassez completa. José, Deus dá a revelação a José. José é usado com poder e glória e graça nesse momento. Traz a revelação. Ele é posto como segundo homem do Egito. E o que acontece, querido, é que eles passam por essa luta. 7 anos de escassez completa. Não é verdade? Mas presta atenção. Por causa da revelação que foi dada a José, Faraó se submeteu e falou com que se cumprisse aquilo que José tinha dito, para que durante os 7 anos de fartura se ajuntasse tudo que se podia, para que nos 7 anos de escassez tivesse comida para todos, amém? Amém. Portanto, nesse momento, amado, nesses 7 anos de escassez, mesmo depois da crise, ele se estabelece lá. Olha só o que acontece, Gênesis 47, 27. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gossém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Então o que acontece? Aí que aconteceu a seca, eles tiveram provisão. Nessa provisão acontece que José se revela aos seus irmãos. Vocês conhecem a história, amém, querido? Amém. Se revela aos seus irmãos. Estou passando bem rápido só para que traga um link para vocês. Deus manda trazer toda a sua família, toda a sua parentela. Vem todo mundo, querido. Eles se instalam no Egito. Amém? Amém. Que bênção isso, não é verdade, amado? Só que o que acontece é que o tempo se passou. E aí começa a perseguição. Nós acabamos de ver no versículo que eles foram para o Egito. Ali eles moraram naquela região, compraram terras e tiveram muitos filhos, não é verdade? Sim. Olha o que acontece, queridos, presta atenção. Êxodo 1, versículo 7 diz assim: mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos, e eles se espalharam por todo o Egito. Depois do Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Pronto, o povo tinha vindo por quê? Por causa de José. Agora um novo rei entra. Esse rei não sabe nada da história de José. E vê aquele povo se multiplicando cada vez mais e prosperando em todas as áreas. Amém? Olha o que acontece. Versículo 9. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Versículo 11. Por isso os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramessés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tanto mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Olha aqui só um pouquinho para mim, antes de eu ler o versículo 14. Eu não sei se você entendeu aqui. Mesmo eles botando eles com trabalho forçado, muitas horas, eles continuavam crescendo em números, ficando, como a palavra está dizendo, mais poderosos. E os egípcios conseguiram escravizá-los. Vai pedindo revelação ao Espírito Santo, que até o final você recebe tudo, amém, queridos? Amém. Versículo 14. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. Amados, eu quero começar essa palavra dizendo o seguinte: muitas vezes nos vemos em situações que parece que não há saída, sabe, querido? E que o inimigo, no caso o adversário, que está se levantando contra nós, parece que ele é mais forte do que nós. Porque o povo de Deus crescia, querido. Nós acabamos de ler que o povo de Deus se multiplicava mais e mais. Que o povo de Deus ficava mais poderoso.
Deus entrou na tua vida, querido, a cada dia mais. Se você tem permitido, Deus tem te dado mais poder. Por que o diabo continua alcançando vantagem na tua vida? Você está conseguindo entender, igreja? Amém, amém, querido? Então preste bem atenção, querido. Preste bem atenção. Muitas vezes o adversário se levanta contra mim. Eu acho que ele é mais forte e mais poderoso do que eu. Sabe por quê? Porque nós esquecemos que o maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém. Eu esqueço, querido, que eu com Deus, eu sou maioria. E que se eu sou templo do Espírito Santo, a palavra diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus, querido. Amém. Igreja, Deus está querendo que você se lembre dessas palavras. Quando a montanha se levantar, maior o que está em você, querido, do que o que está no mundo. Amém, amém, querido? Amém. As portas do inferno não podem prevalecer contra a tua vida. Amém. Quando o inimigo se levantar, ele tem que se levantar para cair. Amém, amém, querido? Amém. Então, amado, presta atenção. E o que acontece é que muitas vezes acontece comigo o que aconteceu com esse povo. Porque eu vejo, e a aparência é que o diabo tem mais poder do que eu. É que as lutas e as dificuldades que estão se levantando são mais poderosos do que eu. E aí eu começo a ser escravo. Começo a ser escravo do vício. Começo a ser escravo do curso desse mundo. Começo a ser escravizado, querido, em todas as áreas da minha vida, seja material, seja espiritual, seja emocional. Por quê? Porque eu acho que eu não tenho poder suficiente para sair daqui. É certo que em nós mesmos, nós como seres humanos, esse poder não existe. Mas a palavra diz que é Cristo em nós a esperança da glória. Portanto, querido, se Deus habita em você, se você é templo do Espírito Santo e você habita o poder dos poderes, igreja. Amém. Você está entendendo, amado? Amém? Amém? Então presta atenção. E aí, querido, uma vez que eu me torno escravo, eu quero dizer que só há uma saída. E essa saída se chama clamor a Deus. Não existe outra coisa, querido, que vai te tirar de um posicionamento de escravo do pecado. Você está conseguindo entender, amado? Então, amado, eu queria que você acompanhasse algumas coisas aqui. Porque por causa do clamor, o que acontece? O povo clamou e Deus rompeu a escravidão que limitava o povo. Presta atenção, querido. Sabe quantos anos eles ficaram escravizados? 400 anos. O povo clama quando não havia mais nenhuma saída. O povo clamava, mas provavelmente no coração do povo estava assim: eu acho que Deus esqueceu de nós. Eu acho que não existe saída. Nós já estamos há 400 anos escravizados. Será que tem como a gente ser livre daqui? Eu estou há não sei quanto tempo no vício do cigarro. Eu estou há não sei quanto tempo no vício da bebida. Será que tem como eu sair daqui? Eu estou há não sei quanto tempo no vício da prostituição. Eu estou há não sei quanto tempo no vício de televisão, no vício da mídia, no vício da prostituição. Presta atenção, querido. Deus tem todo o poder para te libertar daí. Você tem que clamar. Amém. Amém, queridos? Amém. Então presta atenção, olha o que diz em Êxodo 3:9. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejam a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então presta atenção. Com o clamor, o que acontece, querido, é que Deus reverte o jogo. Aquilo que não havia saída, que não havia a menor possibilidade, Deus muda a história. Conheço pessoas aqui nessa congregação que Deus já tem mudado a história e vai mudar muito mais. Amém, amém, queridos? Se você está aqui sentado hoje e você fala assim: puxa vida, pode até ter mudado, mas não mudou muito, presta atenção. Começa a checar e começa a botar o joelho no chão e clamar a Deus, querido, porque Deus quer tirar da situação. Deus não quer que você viva uma vida medíocre, querido. Deus não quer que você viva
num casamento infeliz. Deus não quer que você viva sendo filhos de pais que te maltratam. Deus não quer que você viva, querido, com filhos que são desobedientes. Deus quer mudar esse quadro. Amém. Só que começa em você, querido, começa em mim. Amém. Eu tenho que abrir a minha boca, eu tenho que clamar a Deus. Amém, Amém, queridos? Amém. Então olha só, Deus reverteu o jogo. Êxodos 3, 21. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês. Oh glória! E quando vocês saírem, não irão de mão vazias. Querido, presta atenção. 400 anos de escravidão, 400 anos maltratando, trabalho forçado, só chicotada, querido, no lombo. Sabe o que Deus está falando aqui? Eu vou mudar essa história. Eles te maltratavam assim, agora eles vão ter que se dobrar diante de você, vão ter que te respeitar. Presta atenção, igreja. Presta atenção. Se o diabo tem entrado na tua casa e tem feito bagunça, Deus está querendo que ele se prostre diante de você. Você está entendendo, querido? Amém. Deus está querendo que ele se prostre diante de você. Presta bem atenção, amado. E tem mais. Sabe o casamento que você tinha? Sabe o relacionamento familiar que você tinha? Sabe, querido, tudo que você tinha anteriormente, Deus quer restituir 7 vezes mais na tua vida. Amém. Quantos querem, digam amém? Amém. Deixa eu dar uma novidade, só depende de você. Deus espera por você. Se você é daquelas pessoas que falam assim, não adianta, eu já orei 3 meses, eu já orei 1 ano e nada aconteceu, nada na minha casa mudou, ninguém se converteu, ninguém saiu da posição que estava, ninguém mudou, você já entregou os pontos e você já se tornou escravo. E Deus não quer que você seja escravo, querido. Se levanta, querido, como sacerdote, como sacerdotisa dentro da tua casa e começa a profetizar dentro do teu lar. Começa a falar, eu e minha casa serviremos a Deus. Não aceite outra coisa que não seja isso, igreja. Amém. Ou é marido e mulher e filhos prostrados diante do Senhor, ou você diz, Senhor, eu não aceito outra coisa. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Preste bem atenção. Depois de libertar o povo com o braço forte, mostrando o seu poder, Deus restituiu o povo. O tempo de escravidão, Deus amado, Deus orienta o povo depois disso, para não deixar nem sequer uma unha no Egito. Acompanhe comigo, Êxodo 12, versículo 35, diz assim, fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, e objetos de ouro, e roupas. Versículo 36, e o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam e despojaram os egípcios, querido. Saquearam todo o Egito. Sabe os 400 anos de escravidão que eles não receberam nada? Deus deu os 400 anos. Deus deu de volta os 400 anos e mais. Quer restituição, igreja? Amém. Tem que clamar, querido. Amém. Tem que clamar. Não existe restituição sem clamor. Amém. Não existe vitória sem clamor. Amém, Amém queridos? Amém. Não existe, querido, vencer barreiras e limites sem clamor. É uma promessa, querido. Isso aqui era uma promessa do Senhor para o seu povo. Êxodos 22, 23 diz assim, se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. 1 Samuel 5:12b. E o clamor da cidade subiu até o céu. Jó 34:28. E assim fizeram que o clamor do pobre subisse até Deus, e este ouviu o lamento dos aflitos. Salmo 106:44. Olhou-os, contudo, quando estava angustiado, e lhes ouviu o clamor. Salmo 145:19. Ele acode, oh glória, à vontade dos que o temem. Atende-lhes o clamor e os salva. Presta atenção, querido. Presta atenção, porque aqui nesse salmo aqui, o salmista está dizendo, ele acode
a vontade dos que o... O que é temor, hein? Respeito que gera obediência. Repita assim: respeito que gera obediência. Portanto, querido, o clamor move montanhas. O clamor faz com que Deus se mova do seu alto sublime trono e mude a história da tua vida e da minha. Mas esse clamor só vai chegar até Ele se tem que ter temor, querido. Tem que andar em obediência, igreja. Tem que andar em obediência, tem que andar em fidelidade com o Senhor. Você está entendendo, querido? Amém? Eu queria trazer alguns exemplos bíblicos de homens e mulheres que passaram por situações e venceram. Preste bem atenção. Existia uma serva. Quantos lembram de Agar? Levanta a mão que eu quero conhecer você. Olha aí, tem bastante gente, não é verdade? O que acontece é que Agar, querido, teve um filho, não é verdade? O que aconteceu após ela ter esse filho? Quantos lembram da história? Ela foi despedida, não foi? Como? Só uma pastora que sabe, é isso mesmo? Só uma pastora que está lendo a Bíblia, é isso mesmo? Tá, vamos lá, vamos junto então. Olha só, Sara, querido, que era esposa de Abraão, manda ela embora. Fala assim: bota tua mochila nas costas, querido, e segue teu caminho. Daí surgiu também aquela situação de vai que é tua, Tafarel, sabe? Pronto. Ela falou: vai que é tua, Agar. Agar vai andando. Ela vai andando. Ela vai andando. E o que acontece, querido, é que a princípio a coisa não estava muito a favor de Agar não, viu? Ela era expulsa da casa do seu senhor e tudo parecia que ia acabar em morte. Mas olha o que acontece. Gênesis 21, 17 diz assim, ó. Olha só aqui, presta atenção, coisa linda. Deus ouviu o choro do menino e lá do céu o anjo de Deus chamou a Agar e disse: por que é que você está preocupada? Querido, você serve um Deus maravilhoso, sabia? Por que é que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino aí onde ele está. Quando tudo parece perdido, querido, e você clama a Deus, oh querido, Deus envia um anjo. Deus envia um anjo, fala assim: para tudo, querido, para tudo. Não entre em desespero não, porque Deus escutou. Não entre em desespero, porque Deus, o que saiu do teu coração chegou até Deus. Amém, queridos? Um outro exemplo, amado, que nós temos na palavra é do rei Josafá. Esse rei, ele na verdade tinha tudo para nem ocupar o lugar de rei, tudo de errado na sua infância, em toda a sua vida, mas Deus mudou a história dele. E olha o que acontece, querido. 2 Crônicas, versículo 20, perdão, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2 em diante, diz assim: então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. E quando tudo, querido, parecia perdido aqui nessa cidade, Josafá olha, cercado por inimigos, não tinha nada. Deixa eu falar só um adendo aqui. Você sabe o que ele faz? Aqui nessa situação, você conseguiu ver esses versículos aqui? Aqui vem dizendo assim, ó: Judá se congregou. Ainda tem gente que pergunta assim: pastor, por que eu tenho que ir para o culto? Eu preciso responder ou não? Ou a palavra já falou?
Preciso responder ou a palavra já falou? Amém, queridos? Então preste bem atenção. Preste bem atenção, porque a primeira coisa que ele fez foi ajuntar o povo. Não é espalhar. Passou por luta, querido. Não tente passar por ela sozinho, que você vai ser vencido. Procure o corpo. Procure o corpo, querido. Se ajunte. Se ajunte. Você faz parte de um corpo. Deus levantou uma família local para você. E você quer resolver problema sozinho. Está passando por essa situação porque quer. Deus levantou uma família para passar junto com você. E você passa sozinho. Passa porque quer, querido. A família está aqui. A congregação está aqui. Estou passando por luta. Não vou hoje ao culto. Aí é que tem que vir, querido. Aí é que tem que vir. Amém, querido? Amém. Então, olha só, presta atenção. Quando tudo parecia aqui perdido, querido, os inimigos cercando, o que acontece é que Josafá, com medo da situação, correndo para o Senhor, Deus muda o curso de uma derrota previamente já estabelecida e transforma o mal em bem. Olha o que diz, querido, o versículo 24. Tendo Judá chegado ao alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Querido, Deus tem muito para entregar na tua mão, igreja. Deus tem muito para entregar na tua mão. Tem que clamar ao Senhor. Tem que buscar. Tem que buscar de todo o coração. Tem que buscar de todo o coração e confiar somente nele. O problema é que às vezes eu confio 10% ou 20% em Deus e quero confiar 80% no meu taco. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu taco já deu cupim, querido. Portanto, o seu taco na primeira tacada quebra. Você está conseguindo entender? Na primeira trovoada, na primeira chuva, na primeira tempestade, ele quebra. Se você não entrar com Deus, querido, se eu não entrar com Deus, se nós não entrarmos com Deus, nós já fomos derrotados. Você está entendendo, igreja? Josafá venceu aqui, querido, porque na verdade quem foi à frente disso aqui, sabe quem foi? Jeová Sabaó, o Senhor dos Exércitos, se levanta na frente de Josafá, na frente de Judá, querido, parte para dentro dos inimigos e vence com o braço forte, da mesma maneira, querido, que fez quando tirou o povo do Egito, que estava escravizado 400 anos. Amém, igreja? E Ele quer fazer isso na tua vida. Ele quer fazer isso na tua vida, querido. Glória a Deus. Ele ouviu, querido. E Ele ouve o nosso clamor. Ele ouviu e Ele ouve o nosso clamor. Mas tem um negócio aqui, querido, no povo de Deus. Tem uma situação nesse período que eles ficaram escravizados. A gente vê a bênção acontecendo, o livramento, não é verdade? Que Deus livra o povo com o braço forte, não é verdade? Mas fica uma coisa na minha cabeça, sabe? 400 anos de escravidão, não é verdade? Sim. Por que o povo demorou tanto a clamar, querido? Deixa eu mudar a pergunta. Por que nós demoramos tanto a clamar? Será que a gente está esperando a coisa piorar? Porque quando as coisas se levantam contra nós e eu não clamo direto ao Senhor, deixa eu falar para você o que acontece. Quando isso acontece comigo é porque eu estou confiando em mim. Por isso eu não clamei ao Senhor ainda. Eu acho que eu tenho condições de fazer algo, não o Senhor. Portanto eu não clamo. Toda
vez, querido, que a gente não clamar o Senhor em qualquer situação. Amado, tem várias, tá? Tem várias. Olha, se tem alguma no início, eu vou voltar a falar. Olha, casamento, relacionamento de pai com filho, filho com pai, certo? Emprego ou desemprego, papéis, documentos, de se tornar legal dentro do... Deixa eu falar um negócio para você. Se o Senhor não se agradar de nós, esquece que... Se não buscarmos a face do Senhor, meu amado, você vai correr atrás do vento. O teu casamento não vai ser restaurado. O teu relacionamento familiar não vai ser restaurado. A tua situação de trabalho não vai ser restaurada. Você vai ficar de galho em galho, pulando de trabalho em trabalho, não vai parar em lugar nenhum. Portanto, sendo assim, a tua vida financeira vai pro ralo. E Deus me trouxe aqui para te dizer que não é essa vida que Deus tem para você, querido. Está na hora da igreja acordar e levantar com ousadia, buscando ao único que pode resolver toda e qualquer situação que você passe. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Amém. Então presta atenção, tem algumas coisas que eu quero falar com vocês aqui, porque a gente tem que entender alguns posicionamentos que me impedem o clamor. Preste bem atenção. Deixa eu molhar o bico aqui um pouquinho, viu, querido? Glória a Deus. Uma das coisas que impede que o meu clamor chegue a Deus, que impede que eu clame, perdão, não é que meu clamor chegue a Deus, impede que eu clame, que eu tome a posição de abrir a minha boca, o meu coração, me rasgar, me desmanchar na presença de Deus e clamar a Deus. Uma das coisas que me impede, sabe o que é? Espírito de acomodação. É aquele cara que se instala na sua zona de conforto, bota um rider no pé e não se move dali por nada. Presta atenção, Deus, querido, nunca prometeu o Egito para o povo dele, mas prometeu Canaã. Porém o Egito, o que acontece é que o Egito tinha lá seus encantos. Você está entendendo? Egito, querido, tinha os seus encantos. No deserto, o povo chegou a ter saudades do tempo que eles tiveram no Egito. Agora, sejamos sinceros, isso é coisa de maluco, querido. Você tomando chicotada todos os dias, apanhando, trabalhando, meu amado, desde antes de raiar o sol até tardes e tardes horas da noite. Um trabalho escravo, você não podia fazer nada que você quisesse. E toma de pancada no lombo. Deus te liberta disso. Você sente saudade? Tem alguma coisa de errado aí, querido. Tem alguma coisa de errado. Presta atenção, para vocês verem. Números 11, o versículo 4 ou 6 diz assim: a grande mistura de gente que estava no meio deles ardeu em desejo, e os filhos de Israel também tornaram a chorar e disseram: quem nos dará, carne a comer? Lembramos-nos do peixe que de graça comíamos no Egito. Era de graça, querido. Pelo amor de Deus, trabalho forçado, amados, não recebiam nada por isso. Presta atenção. Dos pepinos, dos melões, dos porros, das cebolas e dos alhos. Querido, até do bafo eles sentiam saudade, olha. Porque é um negócio assim complicado, viu? Eu fico imaginando às vezes. Um ia conversar com o outro. Aí quando abria a boca saía cheiro só do maná, sabe? Aí o cara fala assim: rapaz, eu tô com saudade, sabe de quê? Da cebola. Porque quando você vinha falar comigo, saia cheiro de cebola e alho da tua boca. Eu tô com saudade disso.
É complicado o negócio, né? Não é verdade? Querido, mas presta atenção. Eles estavam livres. Estava faltando comida, querido? Não. Estava faltando água? Não. Querido, era maná todos os dias. Era coluna de fogo à noite para aquecê-los. Era nuvem sobre eles para protegerem do sol. Tem gente que se aproxima do Senhor, aí parece que a vida dá uma piorada, sabe? Mas é assim, é porque Deus, quando entra, está tudo desorganizado e Ele tem que organizar. Você está numa casa toda quebrada, você imagina assim. Eu conheço aqui Marcos, conheço Tavares, que trabalham com obras. E se eles entram numa casa toda quebrada, e quando começa a reforma, quando eles estão começando a reformar, sejam sinceros, a casa fica bonita, querido, quando começa a reformar. Olha, não fica. Querido, eu vou te falar, é terra para um lado, é pedra para o outro, é saco de cimento para outro, é plasta para um lado, é um negócio horrível, fica aquelas manchas, sabe, de plasta para tudo que é um negócio assim, querido, horrível. Mas quando termina, querido, ô Jesus, depois que passa tudo, e Marcão chega lá, querido, dá uma pintura daquela com excelência, amado, sai de baixo, sabe? O negócio fica lindo. O problema é que eu quero que Deus seja microwave, papum, sabe? Para a gente tornar, para que nós nos tornássemos essa casa toda quebrada como nós já chegamos ao Senhor, demorou anos. Aí eu quero que da noite para o dia Deus faça. Querido, Deus tem que trabalhar na tua vida e no teu caráter e construindo coisas novas, porque Deus não faz remendo, Deus faz nova todas as coisas, querido. Amém? Amém? Aí eu lhe pergunto, presta atenção. Está faltando teto sobre a tua cabeça, querido? Sim ou não, igreja? Não. Não? Que coisa, né? A nuvem continua sobre a tua cabeça, né? Falta comida na tua mesa, mano. Que coisa, o maná continua caindo, né, mano? Agora eu quero fazer uma pergunta. Como é que está a coluna de fogo dentro da casa, querido? Pastor, eu não entendi. Coluna de fogo, que negócio é esse? Minha casa não tem nem lareira. Estou falando da presença de Deus. Aquela que vem aquecer as famílias, colocando as famílias unidas e ligadas. Como é que está o fogo dentro da tua casa, querido? Como é que está esse fogo aí? Você está entendendo, igreja? Você está entendendo, amados? Amém? Então olha só, querido. Versículo 6. Agora a nossa alma está seca. Nenhuma coisa há aos nossos olhos. Perdão, nenhuma coisa há aos nossos olhos não vem senão maná. Querido, isso aqui é falta de gratidão, sabia? Maná caindo todo dia, querido. Esses homens não trabalhavam mais, estavam tendo uma vida livre diante do Senhor. Sabe, querido? E Deus, todos os dias, quando eles acordavam, o maná já estava lá. Você sabe o que é ter uma pedra, querido? Você carregando uma pedra debaixo do braço, saindo água a hora que você quer. Era milagre atrás de milagre. Sabe o que aconteceu com esse povo? Se acomodou. Por quê, pastor? Sabe por que se acomodou? Se acostumou com milagres. Você acha que o pão que tem na tua mesa todo dia, querido, isso é coisa do acaso? Você acha que o teto que está sobre a tua cabeça, querido, isso é coisa que já deveria ter existido há muito tempo? Se não fosse Deus, querido, isso, nada disso existia na tua casa. Está na hora da igreja começar a reconhecer que milagre acontece todos os dias na tua vida. Você acorda de manhã, querido, a palavra diz que a misericórdia dele se renovaram sobre a tua vida, por isso você acordou. Amém. Fala, Deus. Às vezes eu vejo, sabe, querido? Às vezes eu vejo uma pessoa reclamar da vida
E quando eu vou parar para escutar, a reclamação é só de coisa fútil, sabe? Só daquilo que a Bíblia diz que é vaidade. Tem um carro, mas não é um carro que eu quero. Tem comida, mas não é a comida que eu quero. Cuidado, querido, vai ficar sem. Cuidado para não ficar sem. Sabe, querido? Sabe quantos, querido, chega em casa e não tem um prato de comida para comer? Você tem ideia? Deus ainda te dá o privilégio de escolher o que você vai comer. E você ainda reclama, né? Acorda, igreja. Está na hora de acordar. Quantas vezes eu vejo, querido, pessoas em Cristo, na igreja, sendo abençoadas por Deus e sentindo saudade do mundo. Quantas vezes eu vejo isso? Quantas vezes eu vejo? Sabe o que acontece? O espírito de acomodação, ele se instala quando às vezes eu não quero sair do Egito, não, sabe? Deixa eu fazer porque o Velho Testamento é uma alusão do Novo, viu, querido? Egito para nós hoje, sabe onde é que é o Egito? O mundo. Tem pessoas que se convertem, se entregam ao Senhor, certo? Mas não se entregam totalmente, não. As minhas noitadas eu não abro mão. As minhas bebedeiras eu não abro mão. Das minhas drogas eu não abro mão. Dos meus sites pornográficos eu não abro mão. Presta atenção, igreja. O que acontece, querido, é que muitas vezes eu clamo a Deus e o meu clamor não é um clamor, é um pedido. Aí o pedido é assim: Deus, eu só quero te pedir que Faraó fique um pouquinho bonzinho só, mais nada. Só para que ele melhore um pouquinho. Faz o seguinte, em vez de ele dar 20 chicotadas, manda ele dar só 5, tá bom. E aí eu fico contente com as 5 chicotadas. Mas Deus não quer que você leve nenhuma. E Deus quer que você seja livre, querido. E muitas vezes você está aqui dentro da igreja e está preocupado, querido, com a hora. Por que estou preocupado com a hora? Porque tem um donut que eu deixei em casa, eu tenho que comer aquele donut. Querido, o donut vai passar, meu amado. Se o donut... a juventude ria. Se o donut for um problema, não tem problema não, amado. No final aqui, a gente fala com os irmãos e a gente passa a trazer donut aqui para ter um cafezinho no final, pronto. Fica resolvida a situação, você vai ter o seu donut. Não é verdade? Mas às vezes, querido, eu fico numa agonia, porque tem o jogo que eu quero assistir, sabe? Tem uns amigos meus me esperando para ir para tal lugar. E esse careca não para de falar. Por que ele tem que falar 1 hora direto? Meu Deus do céu. Sabe, querido? Essa coisa assim. Então, amado, presta atenção. Às vezes eu só quero que ele seja só um pouquinho bonzinho, sabe? Esse espírito, amado, de acomodação gera, sabe o quê? Um espírito de preguiça, que faz esperar que a situação se resolva por si própria. Esse espírito, amado, deixa eu te falar o que acontece com ele. Ele torna a pessoa orgulhosa. E geralmente essa pessoa não aceita conselho de ninguém. Você está entendendo, querido? A pessoa, quando esse espírito se instala na vida dela, meu amado, quando esse espírito de acomodação se instala, o que acontece é que ele se sente o cara. Ele é o melhor em tudo. Ele sabe tudo porque ele já viveu tudo. Presta bem atenção, querido. Presta bem atenção. Vou trazer um exemplo aqui. O que acontece? Às vezes a pessoa chega e fala assim. Chega para você um irmãozinho, certo? Um servo de Deus, com a idade menor que a sua. Vamos botar 10 anos mais novo. Tá bom, 10 anos? 15.
te dar uma palavra aqui, de Deus, sobre criação de filhos. Aí você olha, o irmãozinho não tem filho nenhum. Aí você olha para você, você tem 4, 5. Aí você despreza a palavra do irmão. Que não foi do irmão, foi de Deus. Por quê? Orgulho. A acomodação tornou ele orgulhoso. Você está entendendo? Tornou ele orgulhoso. Portanto, ele não escuta. O ouvido dele se fecha. Quem é esse cara para falar? Oh, meu Deus, eu, hein? Quantos filhos ele criou? Eu já criei 3. Onde é que estão teus filhos hoje, querido? Como é que estão teus filhos? Tem gente que fala isso. Tem gente que não aceita, querido. Está com um casamento às vezes em frangalho. Você chega, meu amado, vamos lá, vamos caminhar, vamos passar. Não, mas eu passei já por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casamentos. Por isso, querido, se você tivesse escutado a Deus, estava no primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Você está entendendo, igreja? Amém. Diga assim, fora. Fora. Todo espírito de acomodação. Amém? Olha o que diz Provérbios 26, 16. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder o bem. Olha só, querido, o que acontece com o preguiçoso? O que acontece com a pessoa que tem esse espírito de acomodação? Aos olhos dele, querido, ele é mais sábio do que se reunir todos os pastores. Pronto. Entendeu? Porque reuniu todos os pastores da igreja. Me aconselharam por amor à minha vida. Mas eu não concordo com isso não. Porque eu acho que tem várias maneiras de interpretação. Portanto, aí blá 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 blá. Que é isso, querido? Manda esse espírito sair da tua vida em nome de Jesus. Se é que está. Amém, querido? Glória a Deus. A outra coisa, querido, a segunda coisa é espírito de escravidão. Espírito de escravidão, querido, é aquela pessoa que crê que ele não merece nada. Você está entendendo? Ele crê que ele não merece nada. Deixa eu falar um negócio para você. O diabo, amado, ele cega o entendimento das pessoas. Deus te mostra uma coisa e você vê outra completamente diferente. Então você não crê que aquilo possa se cumprir, que aquilo possa acontecer na sua vida, que você possa ser chamado para aquilo. Deus está te chamando e você fala assim, não pode ser, é logo eu. Presta atenção, amado. Olha o que acontece. Aquilo era uma desgraça, ser perseguido dia após dia e feito escravo. Muitas vezes situações horríveis se instalam e o povo de Deus precisa clamar por direção nesta hora. O que acontecia com o povo, querido? Anos e anos passando, sendo feito escravo, 400 anos, se acomodaram, se tornaram escravos porque se instalou esse espírito de escravidão, não criam mais em nada. Se você não crê no que Deus tem para você, querido, você não vai sair de onde você está. Não vai ter restauração em nenhuma área, você tem que crer. Você está entendendo, igreja? Amém? Então presta bem atenção. Olha só, querido, tem um exemplo bíblico que eu queria trazer para vocês, de um homem, sabe? Ele aparece num contexto com o rei Davi. O nome desse homem é Mefibosete. E o que acontece com esse homem, querido, é que Davi, na verdade, estava procurando saber se havia alguém da família de Saul. O rei Davi, na verdade, procurou alguém, se existia alguém da família de Saul, para que ele pudesse fazer o bem a essa pessoa. E o que acontece é que Davi chama, na verdade, um servo, um empregado, e pergunta a esse empregado, que na verdade esse empregado, se vocês forem ler em casa no contexto, não vou trazer agora por causa do horário, mas se vocês forem lá em casa no contexto,
vocês vão ver que esse empregado, ele teve uma certa relação com a família de Saul. E o que acontece, querido, é que Davi manda chamá-lo. E pergunta para esse homem: vem cá, querido, existe alguém da família de Saul? Por quê que Davi, o rei Davi, está querendo fazer isso? Davi está querendo fazer isso porque Davi tinha feito um pacto, querido, com Jonatas, uma aliança, por gerações. Você está entendendo? E Davi se lembra desse pacto e fala assim: eu tenho que honrar, não é possível, tem que existir alguém na família desse homem, não pode ter todo mundo morrido. E o que acontece é que Mefibosete era filho de Jonatas. Olha só, querido, Mefibosete era filho de Jonatas. E o que acontece é que Davi manda esse servo buscar Mefibosete. Mefibosete, eu não sei se você sabe, eu vou só trazer para você. A palavra diz que esse homem, ele era aleijado dos 2 pés, completamente desprezado pela sociedade, viu, querido? O pai já não era, o avô já não era mais rei. Quem era rei agora era Davi, que não tinha nada a ver com a família de Saul. Portanto, que esperança esse homem tinha, querido? E o que acontece, querido? É algo tremendo. Davi manda buscá-la. Davi manda buscá-la, e olha o que acontece quando ele entra na presença de Davi. E Davi querendo lhe restituir todas as terras que eram de Saul, seu avô. Olha só, querido, 2 Samuel 9:8. Mefibosete se curvou novamente e respondeu: eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Sabe, queridos, às vezes a gente se sente dessa maneira, sabe? Muitas vezes porque as pessoas disseram isso a nosso respeito e a gente creu. Muitas vezes porque as circunstâncias me dizem isso. Só que Deus tem uma palavra diferente a teu respeito, queridos. E se você não crê, tomar posse do que Deus tem a teu respeito, clamar a Deus para que você receba isso, o que acontece, querido, é que você vai se tornar como esse homem aqui, como se fosse um cachorro de rua, não servindo para nada. Se você clama a Deus e você não abre mão do que Deus já tem para você, o que acontece é que se cumpre na tua vida. Deus se move. Você está entendendo, querido? Amém? A outra coisa que acontece, querido, logo como consequência, é um espírito de entorpecimento. Presta atenção. Esse espírito de entorpecimento vem pela falta de conhecimento das promessas de Deus, como eu estava falando anteriormente. Eles pareciam não ter conhecido. Eles pareciam não ter conhecido que a terra fora comprada. Presta atenção. O povo saiu daqueles 7 anos, certo? Que foi uma escassez total, mas que tiveram a provisão. Lembram no tempo de José? Amém? Amém. Pronto. A palavra disse aqui, nós lemos, que eles ali foram morar numa certa região e eles compraram terras, não é verdade? Como é que eles se tornaram escravos, querido? Se eles tinham terras. Esse espírito de entorpecimento, querido, ele apaga tudo isso na tua mente, sabia? Você começa a não lembrar mais quem você é em Cristo. Ele começa a te trazer que você realmente não é mais nova criatura, que as coisas velhas já passaram e o Senhor fez novo na tua vida. Você não começa a crer que você é mais do que vencedor, que você está sentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, acima de todo principado, potestade e governadores e todo esse reino das trevas. Você está acima disso tudo. O espírito de entorpecimento não deixa você ver isso. Não deixa que você creia no que a palavra já disse ao teu respeito. Para lembrar, olha aqui, Gênesis 47:27. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gossém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos.
Havia, querido, uma palavra de Deus, havia uma promessa. Olha o que diz Êxodo 6:8: e vos hei de introduzir na terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e hei de dá-la a vós por herança. Eu sou Jeová. Você está entendendo, querido? Existe uma promessa sobre a tua vida. Você crê? Amém. Amém, queridos? Amém. Existia, querido, uma promessa. Existia uma promessa na vida de Mefibosete. Olha o que acontece como no caso de Mefibosete havia uma aliança entre o rei e o seu pai, mas ele não sabia disso. Olha só, 1 Samuel 20:42. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Amém, amados? Sabe o que acontece com Mefibosete? Deus muda o curso da vida desse homem. Olha o que diz 2 Samuel 9:7. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Presta atenção, igreja. Deus quer que você sente a mesa com Ele, querido. E muitos aqui dentro estão comendo migalha que está caindo no chão. Presta atenção, igreja. Está na hora de acordar, querido. O diabo não está brincando em serviço. E Deus sabe disso. E já tem algo, já tem uma palavra lançada sobre a tua vida de vitória. Amém. Levanta, igreja. Levanta. Você não é cachorro. Levanta. Deus te colocou por cabeça, não te colocou por cauda. Amém. Presta atenção, querido. Porque nós podemos clamar, sabe por quê? Porque a cruz de Cristo nos dá direito. Amém. Nós podemos clamar porque a cruz de Cristo agora nos dá direito. Isaías 53, versículo 4 em diante diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, Ele não abriu a boca. Versículo 12: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá Ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas Ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Querido, presta atenção, você tem um intercessor. Eu e eu temos um intercessor, igreja. Eu e você temos um intercessor perante o Pai. Presta atenção, 1 Coríntios 6:20. Porque foste comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo, querido. Começa a glorificar a Deus no teu corpo. Começa a clamar a Deus, meu amado. Só Ele pode tirar você da situação que você se encontra. Não tem outro, amado. Não tem gerente de banco, não tem nada e nem ninguém, amado, que possa te tirar de onde você está. Você está entendendo, meu amado? Para clamar a Deus tem que crer que só Deus pode te tirar daí. Não adianta clamar a Deus, não crer, clamar só porque o pastor falou que eu tenho que clamar, e eu tentar fazer pela força do meu braço. Vai quebrar a cara. Vai quebrar a cara, querido. Dependa de Deus, igreja. Dependa de Deus. 1 Coríntios 7:23. Por preço foste comprado, não vos torneis escravos de homens. Querido, presta atenção. Muitas vezes a gente se torna escravo das pessoas, se torna dependente
das pessoas que a gente acha que só aquela pessoa pode resolver minha situação. Aí começa a bajular, tratar bem, para eu não perder aquela pessoa, senão aquela situação não se resolve. Ah, deixa eu ver se eu conheço alguém lá do home office, da migração, para ver se ele consegue mexer lá os pauzinhos e meus papéis saem. Se Deus não levantar um anjo lá dentro, querido, não ordenar um anjo que entre lá dentro e pegue teus papéis e carimbe, não tem outro que vai carimbar não, querido. É Deus que faz isso. Você está entendendo, igreja? Amém, queridos? Presta atenção. Você pode clamar, querido, por libertação. Você pode clamar por viver nos mais altos lugares, pois o Senhor nos prometeu uma vida abundante. A começar, sabe de quando, queridos? Agora. Agora. A começar agora. Só que isso, amado, é uma atitude de fé e uma atitude profética. Eu sei que só viverei plenamente no futuro, mas já começou, sabe quando, querido? Fazem 2000 anos atrás que Deus entregou isso na nossa mão. Deus já entregou a promessa na tua mão, está à tua disposição e é minha. Falta clamar. Falta clamar, igreja. Falta clamar. Falta clamar. E você pode perguntar: mas pastor, se Deus sabe da minha luta, da minha dificuldade, se a palavra diz que antes que a palavra venha à minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou pedir, por que que Deus espera que eu clame a Ele? Porque o clamor, querido, nos faz voltar a depender de Deus. O clamor faz com que a gente volte a depender de Deus. Clamor não é uma oraçãozinha, né? Senhor, olha só, abençoa, faz isso, o Senhor sabe disso, o Senhor sabe daquilo, provê isso aqui, papai, em nome de Jesus, amém, sai com isso. Isso não é clamor. Isso não é nem sequer uma oração, pelo amor de Deus, faz isso não. Isso é um blá blá blá, isso eu estou jogando em cima de Deus, estou falando assim: resolve aí, queridão. Eu estou com pressa, tem um tempo para ter contigo aqui não. Isso não é nem oração. Clamor é algo diferente, querido. Clamor é algo diferente. Clamor, querido. Aparecem duas palavras, amado, com o mesmo significado. A primeira tem um sentido no hebraico, né? A primeira tem um sentido pessoal e a segunda tem um sentido coletivo. Ou seja, como se fosse um aglomerado de pessoas, não é verdade? Na verdade, a primeira, ela se pronuncia caral. Repita isso. Caral. A segunda se repete, diz assim, zawak. Pronto, já estão falando hebraico. Viu? Que bênção. Maravilhoso. Lembra do versículo básico que nós lemos em Jeremias 33? Amém? Amém. Glória a Deus. Em inglês, querido, essa versão é bem legal. Em inglês esse versículo fala assim: Let your cry come to me. Olha só aqui. Tem uma outra que diz: Let your cry out. Veja que não é simplesmente uma oração. É como se fosse, querido, algo desesperador, sabe? Um grito. É como se deixasse um grito vir até a mim. Você está entendendo? É como se Deus te fala assim: deixa o teu choro, deixa o teu grito vir até a mim. Olha o que diz Jeremias 2,13: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de água vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm a água. Quando eu não faço isso, quando eu não clamo a Deus, busco na força do meu braço e começo a fazer o que eu quero, o que acontece é que eu começo a virar as costas para Deus, abandoná-lo, e começo a cavar cisternas rotas. Ou seja, eu viro as costas para Deus. Virando as costas para Deus, por quê? Porque eu começo a sentir saudade do mundo. Estou sentindo falta, querido, das noitadas, das coisas. Portanto, eu viro as costas para Deus. Deus está falando isso aqui em Jeremias. Pasme, hoje em dia tem pessoas que se dizem povo de Deus, estão agindo assim, virando as costas para Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você ainda não entendeu, a potestade que existe sobre esse país aqui é enorme, mas não é maior do que o nosso Deus. Amém.
Mas se nós virarmos as costas para o nosso Deus, acabou, querido. Você sabe como é que é conhecida essa cidade? Cemitério dos vocacionados. Cidade dos desviados. Preste bem atenção, igreja. Não, pastor, mas eu estou aqui todo dia. Eu não estou falando só de presença, não. Porque às vezes eu posso estar fisicamente num local e a minha mente não está. Eu não vejo, mas Deus vê. Você está conseguindo entender, querido? Amém? Amém? Então presta atenção, meu amado. Presta atenção. Porque a outra situação de cavar a cisterna rota é porque assim, ó, o que eu estava acabando de falar. Vou à igreja, vou ao GE, mas continuo seguindo a minha vida mundana. Continuo mentindo. Continuo passando a perna nos outros. Continuo, querido, sendo um 7-1. Continuo fazendo o que eu quero e bem entendo sem dar satisfação a ninguém. Sendo assim, querido, sabe o que acontece? O vaso racha. E aí eu venho ao culto. Que bênção, que unção. Uau, que palavra tremenda. Deus derramou, glória a Deus, aleluia. Chega segunda-feira, está vazio. Não tem nada para dar. Por que isso acontece, pastor? Está rachado o vaso, querido. Você virou as costas para Deus. Você está entendendo, amado? Amém? Então olha só, querido, para que você entenda o que é clamor. Ação de clamar, é um brado, é um protesto. Lembra que eu falei no início? Não abra mão. Não abra mão. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu não abro mão disso, Senhor. Você está entendendo, querido? Tua palavra diz que eu sou mais do que vencedor. Eu não quero nada menos do que isso. Um protesto ou súplica em alta voz, queixa, reclamação. Mas isso aqui não é reclamação, querido, no sentido de murmurar, não, viu? É reclamação no sentido do seguinte: que você está submetendo a Deus. O diabo está tentando fazer uma gracinha e você se levanta e fala assim: diabo, deixa eu falar um negócio aqui, você não tem poder aqui não. Você pode sair, porque a palavra do Senhor já disse. Você começa a... Você está entendendo? Amém, querido? Amém. Grito desesperado, perdão. A quem se entende por único capaz de socorrer ou salvar. É gritar, querido, chamando o nome de Deus. Proferir um som barulhento, sem se preocupar com o que os outros vão pensar. É um posicionamento, querido, e uma declaração. É um posicionamento e uma declaração. A palavra fala sobre um homem. O nome desse homem era Daniel. Preste bem atenção, querido, porque em certa ocasião veio algo, uma lei que foi posta, em que todos deveriam se prostrar diante de uma estátua. Certo? 3 homens não se prostraram: Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas anteriormente, o que havia com Daniel é que não poderia ter orações. Você sabe o que Daniel faz? Não pode orar não? Não, tá bom. Daniel abre a janela. Não pode orar? Não, tá bom. Então já que não pode, eu vou orar 3 vezes. De janela aberta. 3 vezes por dia, isso mesmo. Não podia orar. Ele abre a janela e ora 3 vezes no dia. Olha só, querido. Isso é posicionamento. Isso é alguém que fala assim: Senhor, não importa o que vão pensar de mim, eu não estou nem aí. Eu quero é Deus na minha vida. Eu quero é Deus na minha vida. Sadraque, Mesaque e Abidnego não se prostraram. Foram levados para a fornalha. E Sadraque e Mesaque, na nossa linguagem, eu falo assim: querido, se o nosso Deus quiser, se assim for da vontade dele, nós vamos entrar aí, nada vai acontecer com a gente. E eles são jogados na fornalha. Sabe o que acontece? Nada! Nada, querido! Vocês, igreja, e eu, nós temos que nos apegar às verdades ditas por Deus. Para de se apegar, querido, ao que os homens dizem, porque os homens não sabem de nada. Você está entendendo, querido? A não ser que esse homem seja um servo de Deus, onde você veja que nele ou nela há o Espírito do Senhor, e o que está saindo da boca dele não está saindo dele, mas vem do Senhor para você.
Você está entendendo, querido? Amém, amados? Então presta atenção. Deus, querido, Deus me perdoe por me afastar. Agora sei que só em Ti encontro paz, salvação e razão para viver. Querido, presta atenção. Se você é uma pessoa que nunca clamou, ou se clamou durante um tempo e agora deu uma arrefecida, olha, viu? Houve um esfriamento, sabe, querido? Preste bem atenção. Isso é uma oração que tem que ser feita. Fala assim: Senhor, me perdoe por me afastar, mas eu quero declarar que agora eu sei que só em Ti, Senhor, somente em Ti eu encontro paz, encontro salvação e encontro razão para viver. Não há outro. Não há outro. Você está entendendo, igreja? Amém? Amém. Presta atenção que eu quero dar um aviso importante para a gente fechar aqui. Porque há uma possibilidade do Senhor, dos ouvidos do Senhor se fecharem ao clamor. Há uma possibilidade. Olha o que diz Oséias. A possibilidade do Senhor fechar os ouvidos. Olha só, Oséias 7,14. Eles não clamaram a mim do fundo do coração, quando gemem, orando em suas camas. Ajuntam-se por causa do trigo e do vinho, mas se afastam de mim. Versículo 13. Ai deles, porque se afastaram de mim, destruição venha sobre eles, porque se rebelaram contra mim. Eu desejo redimi-los, mas eles falam mentiras ao meu respeito. Deus aqui que está mostrando o desejo dele, igreja. O desejo dele é trazer cura, trazer restauração, fazer tudo novo na nossa vida. Mas o que está saindo da minha boca? Mentiras contra Deus? Palavras que não dizem na palavra, que não trazem edificação nenhuma? Quando o clamor, querido, visa apenas interesses materiais, sem o devido interesse em voltar e ter um relacionamento com Deus, o ouvido do Senhor se fecha esse clamor. Você está entendendo, igreja? Vou falar de novo para você entender melhor. Quando o clamor visa apenas interesse material, sem o devido interesse de voltar e ter um relacionamento íntimo com Deus, não chega a Deus esse clamor. Você está conseguindo entender, igreja? Igreja, nós devemos clamar ao Senhor, e só a Ele, de todo o nosso coração, com fé, tomando posse da promessa, desejando mais e mais e mais ao Senhor do que as suas bênçãos. Deus quer te abençoar, amém, queridos? Amém. Mas o clamor pela presença do Senhor, o desejo pela presença do Senhor na nossa vida tem que ser maior do que o desejo pela bênção. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Quero orar por vocês.